Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso Personagens Bíblicos, que é um programa que anunciamos aqui nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, onde, à luz da palavra de Deus, abordamos aqui aspectos históricos, proféticos, de homens e mulheres descritos na Bíblia, que é a palavra de Deus. Está aqui conosco o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Meus amados irmãos, hoje nós daremos início a um estudo onde estaremos abordando sobre um rei muito marcante na história do povo de Israel. Diz a Bíblia que esse rei ele começou a reinar quando tinha apenas 8 anos de idade, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Estaremos estudando sobre Josias, e você que está nos ouvindo, participando desse programa, nós os convidamos agora a abrirem a Bíblia, a palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Pastor Luiz, interessante essa expressão bíblica de um intermediário começando a reinar sobre uma grande nação, o povo escolhido do Senhor. Quem foi Josias? O que ele fez tão marcante dentro da história do povo de Israel? Isso. É interessante que o Senhor, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, Glória a independente Deus. da idade, né. Aliás, a palavra fala que o Senhor não faz acepção de pessoas, nem de idade, né. Então, ele vai levantar um rei aqui, Josias, e que diz a palavra aqui que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, porque estava no projeto do Senhor. E quando nós vemos, a genealogia de Josias, né. Josias era filho de Amon, que era filho de Manassés, 2 reis que foram impiedosos ou ímpios, né, reis que não agradaram ao Senhor. O avô, no caso aí, o bisavô, que seria Ezequias, ele andou nos caminhos do Senhor, mas como, o pai de Josias, Amon, morre, Josias ele começou a reinar, e a palavra fala aqui que ele começou a buscar o Senhor com 16 anos de idade, ou seja, no versículo 3, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. Então, nós vemos que ele foi criado provavelmente com a mãe, né, e a mãe, ela deve ter sido uma serva do Senhor, porque ela conseguiu educar Josias até os 16 anos, quando ele começou realmente a buscar, e não de acordo com seu pai, com seu avô, mas de acordo com Davi, que era um servo de Deus, né, um rei temente a Deus, que seguiu nos caminhos do Senhor. Então, o Senhor vai usar Josias dessa maneira, vai levantar Josias e despertar Josias para realizar a sua obra ali em Israel, no caso aqui no Reino do Sul, né, que era em Judá e Benjamim, a capital Jerusalém. Então, pastor Luiz, ele não tinha exemplos muito bons, tanto do pai como do avô, mas mesmo assim ele foi instruído para aprender tudo aquilo que agradava a Deus, e a Bíblia fala que ele tirou como exemplo Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, né? Isso. E naquela época ele não tinha nenhum registro, eu creio, né, não sei se teria algum livro de crônica, alguma coisa assim, mas eu creio que por tradição, né, a sua mãe ou aquelas pessoas que ajudaram na sua educação, transmitiram para ele a experiência de Davi, falando que o Davi foi um exemplo, né, foi um rei que agradou o Senhor em tudo. E a palavra nos fala aqui que depois que ele passou a buscar o Senhor com 16 anos, já com 20 anos, está aqui ainda no capítulo 13, né, ele
fala que no 12º ano, ou seja, já com 20 anos, ele começou a purificar, a Judá, a Jerusalém dos altos e dos bosques das imagens de escultura de fundição. Ou seja, toda aquela idolatria da época ali de Manassés, de Amon, todo aquele desvio das coisas do Senhor que havia ali em Jerusalém, ele começa a derrubar tudo aquilo, a tirar tudo aquilo para poder preparar principalmente o povo para buscar ao Senhor, para ter uma experiência. Depois nós vamos ver no reinado dele como que o Senhor operou na sua vida e na vida do povo ali em Jerusalém e, no caso, ali em Judá. Eu acho interessante da palavra são os detalhes, o pastor Luiz, porque a Bíblia fala que ele começou a reinar com 8 anos, não foi isso? Com 16 anos ele começou a buscar o Deus de Davi. Nós vemos aqui, fazendo uma comparação com o nosso momento hoje, o papel das crianças e dos jovens na obra de Deus, né? Isso, é isso mesmo. Deus hoje usando as crianças, os jovens, dentro desse projeto que nós estamos inseridos nele, né? Interessante o que você está falando aí. Nós vemos, pelo menos na minha geração, que a gente tá já há mais tempo, nós vemos crianças, intermediários, adolescentes, que hoje são pastores, Sim. são diáconos, irmãs são esposas de pastores, né? Como que ele crescer na presença do Senhor, na disposição de buscar o Senhor, de realizar a obra do Senhor, é uma maneira maravilhosa como o Senhor prepara os corações para ser usado na sua obra. E Josias, quando começou a buscar o Senhor, primeira coisa que a palavra nos mostra aqui, pastor Luiz, é que ele se preocupou em abolir a idolatria no meio do povo. É isso mesmo. Porque Deus, ele não estava mais falando com o povo, porque a idolatria estava algo terrível no meio do povo, então o papel dele foi justamente tirar tudo aquilo que não agradava a Deus no meio do povo. É, nós lembramos Salomão, ele, nos seus provérbios, ele diz assim: tire o ímpio da presença do rei e o seu trono firmará em justiça. É a mesma coisa tirar a impiedade, né? Tira a impiedade da presença do rei e o reino vai se firmar em justiça. Exatamente o que ele buscou e aquilo que o Senhor honrou à sua disposição, que a palavra fala em purificar, né? Ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos e dos bosques, ou seja, tirar tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E a nossa preocupação era a preocupação de Josias, que tem que ser a nossa preocupação, é tirar da nossa vida, tirar do nosso meio tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Amém. E eu sempre lembro daquelas palavras de Josué e Caleb: se o Senhor se agradar de nós, nos porá na terra. Glória a Então, Deus. toda a preocupação é agradarmos o Senhor, ou seja, alcançarmos graça diante do Senhor. Foi aquilo que aconteceu com Josias, ele alcançou graça diante do Senhor. E nesse processo, pastor Luiz, de reparação do templo, em retirar a idolatria, aquilo que não agrada ao Senhor, a palavra nos fala que ele achou o livro da lei. Isso. E ele começou a praticar aquilo que estava na lei do Senhor, não É, foi isso? como diz a palavra aqui no versículo 14, né? O sacerdote achou o livro da lei. Se ele achou, porque estava escondido, né? Estava esquecido, talvez a palavra mais certa, né? 2 reinados, Manassés e Amon, né? Não se preocuparam em buscar o Senhor e, com certeza, também desprezaram ali o livro, as escrituras, e quando ali o sacerdote achou o livro, ali a palavra nos fala que ele logo levou ali para Josias. E quando Josias, quando ele ouve as palavras da lei, aquilo que estava no livro, a palavra fala que ele rasgou seus vestidos, que ele entendeu o quanto, veja bem, ele já estava preocupado em buscar o Senhor, de purificar Jerusalém, Judá, mas quando ele toma conhecimento do livro da lei, ou seja, de tudo aquilo que o Senhor havia revelado para Moisés, cai um temor muito grande na vida dele. Ele entendeu que eles estavam muito aquém daquilo que o Senhor requeria deles. E a preocupação, a primeira coisa que ele fez, agora é uma coisa muito importante que nós temos que entender. Quando veio o temor na vida dele, quando ele tomou conhecimento das palavras da lei,
a primeira providência que ele tomou, pediu para consultar ao Senhor a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. Essa tem que ser a nossa preocupação. As pessoas têm que entenderem que tudo, quando vem uma situação na nossa vida, ou mesmo na obra, nós temos que buscar do Senhor a resposta. A direção, né? E eu creio que até ele deve, quando ele se preocupou ali a andar nos caminhos de Davi, como diz a palavra aqui, a buscar o Deus de Davi, ele entendeu que uma das grandes preocupações de Davi era consultar o Senhor. Davi, nós sabemos, ele não dava um passo, não tomava nenhuma atitude sem consultar o Senhor. Então, foi exatamente o que Josias fez. Então, quando ele tomou a par da palavra, até de ver aquilo que estava acontecendo, ele mandou consultar o Senhor e a resposta veio para ele, né? Isso aí, a bênção é essa. Ele colocou o coração em buscar o Senhor e o Senhor usou ali uma profetisa, Uda, para responder a ele, né? O que o senhor está falando aí está também em 2 Reis, capítulo 22, verso 13. Diz assim: Ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então, quando o livro foi aberto, eles leram, eles viram que o que eles estavam fazendo era totalmente contrário daquilo que era a vontade de Deus. Isso, Nós vemos hoje a importância de vivermos a doutrina, a palavra, né? Por isso que exatamente. hoje nós damos muita ênfase aos ensinos, por exemplo, da escola bíblica dominical. A igreja ela precisa viver aquilo que é a palavra, a doutrina, né? E principalmente, olha o ensino que tem para nós aqui. Veio o temor, ele foi buscar do Senhor a resposta, porque ele tomou conhecimento do que estava escrito na lei. A palavra abriu a mente dele, né? Então, para nós, todos, inclusive membros, até crianças e adolescentes também, que já estão aprendendo na escola bíblica dominical, o mais importante é tomar conhecimento da palavra de Deus. À medida que nós tomamos conhecimento da palavra de Deus, vem o temor no nosso coração, veio o entendimento, vem discernimento, sabemos a vontade do Senhor, mas principalmente nós vivemos e fazemos a vontade do Senhor. Isso aí era o desejo dele e tem que ser esse desejo no nosso coração. Mas para isso nós temos que ter acesso à palavra, nós temos que conhecer a palavra, ler a palavra para viver a E palavra. praticar a palavra, né? É claro. É Me isso. lembrei do texto lá do profeta Osés, que o Senhor fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. Então, o servo do Senhor ele precisa conhecer a palavra, né? É, E viver pela palavra, né? é isso mesmo. E agora nós vemos aqui como que o Senhor vai usar ali uma profetisa Uda, né, para responder aquilo que era para Josias, aquilo que era da parte do Senhor. E interessante, nós até estávamos comentando aqui, como que o Senhor usa as mulheres lá no Velho Testamento, na sua obra, né, como o Senhor usou Débora como juíza, usou Esther como rainha, agora usa Uda como profetisa, para a gente ver como que o Senhor dá o valor à mulher na sua obra. Hoje nós temos as irmãs que são usadas nos dons espirituais, na reunião de senhoras, são usadas como professoras e até como ajudadoras do ministério, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas até questionam a respeito disso aí, mas para a obra do Senhor, as mulheres têm muito valor, assim como usou Ana, né, o próprio Maria, né, mãe de Jesus, e nós vemos na palavra como o Senhor honra as mulheres e usa na sua obra. E lá no verso 15, a palavra nos fala, segundo Reis 22:15, a palavra fala: E ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel,
Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei José, o rei de Judá. Então ela ali deu o recado do Senhor. Isso. Porque veja bem, eh, a palavra fala que Jeremias, ele viveu no tempo de Josias, e depois dos reis subsequentes, né, que era Joaquim, Zedequias. Na realidade, ele viveu os anos anteriores à invasão da Babilônia. Então, quando Ulda, ela profetiza, porque era o que Josias estava querendo saber a respeito daquilo que o Senhor teria, a palavra que o Senhor teria para o povo de Israel, ela profetiza o juízo que viria logo depois, Porque o profeta ou a profetisa fala aquilo que é da vontade de da Deus. vontade do Senhor. Ele dá o recado do Senhor para o povo, né? É isso mesmo. E olha que interessante, depois que ele ouviu a profecia, segundo Crônicas, capítulo 34, porque essa história de Josias, depois os ouvintes, os irmãos podem até ler, ela fala tanto no segundo livro de Reis como no segundo livro de Crônicas. Por exemplo, agora, no segundo livro de Crônicas 34 e 33, depois que Josias ouviu a profecia, o texto fala: e Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor seu Deus, todos os dias, não se desviasse de após o Senhor, Deus de seus pais. Amém. É isso mesmo. Então ele obrigou, a expressão forte, né? Ele obrigou o povo: ó, vocês têm que fazer o que está escrito, É senão isso vai mesmo. ter juízo para vocês, né? É aí que é importante exercer o governo. Porque, na realidade, quando nós vemos essa história do povo de Israel, todos os reis que foram fiéis ao Senhor, eles exerceram o governo e transmitiram a mesma experiência para o povo. Então, quando o rei era fiel ao Senhor, o povo também se tornava fiel ao Senhor. Maravilha, Amém. né? Amém, pastor Amém. Luiz? Meus irmãos, nós, conforme falamos, hoje demos início a esse estudo sobre o profeta, sobre o rei Josias, melhor dizendo, e é importante agora os irmãos em casa lerem a palavra. Conforme falamos, essa história ela está tanto em 2 Crônicas, capítulo 34, como também em 2 Reis, capítulo 22. E no próximo programa nós daremos continuidade a esse estudo. Desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus.